Vibe Mundial FM. Estamos aqui com o amigo César Magalhães. Boa tarde, André, boa tarde, Rogério, Boa tarde, ouvintes. tudo bem? Boa tarde aí, pessoal. É um prazer receber esse convite para falar um pouquinho da verdade de Deus. Isso é. O tema hoje, Rochinha, O tema qual que é o hoje tema? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a importância da verdade, né? A verdade tem que estar presente sempre. A verdade é histórica, a verdade é documento, né? E desde o início nós colocamos a importância da educação, da informação e da verdade, né? A verdade é o que orienta o homem. O que separou o documento, nós documentamos a verdade através da escrita. Né? O que separa a história da pré-história é o surgimento da escrita, que aí você começou a registrar aquilo que estava acontecendo. E os primeiros relatos da história é a experiência do homem com Deus. E em base nessa verdade, eu estou vendo aí, César, você trouxe uma Bíblia aí, rapaz. Fala um pouquinho de você, César, como você se tornou um cristão, né? O que me chama a atenção, tinha um professor de Química no Senai, o Gomes, um grande abraço para o Gomes aí, nosso professor. E chegava no final do ano, tinha aqueles alunos que, né, e tinha aqueles alunos que tinha aquela apostila imaculada, bonitinha. Aí o Gomes detonava. Esse cara passou o ano, nem abriu a apostila, né? Tem que abrir. Depois, e eu tô vendo essa Bíblia aí toda marcada. Eu falo, nossa, quanto que esse César já não pesquisou isso, né? Com relação ao tema que o Rochinha escolheu aí, conheça a verdade nos libertará, né? E hoje em dia é complicado, porque existem várias verdades, né? A gente tem todo esse matrix aí, esse monte de alternativas. Eu encerrei o programa passado, eu tive com a Thaí, com o Rui Rei, né? Eu falei, olha, encontraram a Arca da Aliança. Só para ilustrar um pouquinho para os nossos ouvintes, o que acontece? Nós tivemos aí a subida de Moisés, depois que abriu o mar, passou com todo o povo aí, os israelenses ali pelo mar, saindo do Egito, deixando a vida de escravidão para trás, o que já simbolizou o batismo. Ele subiu, desceu, o pessoal tinha feito um bezerro de ouro, né? Depois de tudo. E o pessoal se tornou escravo no Egito por causa da idolatria. Né? Então, parece estar, como nós sabemos, no nosso DNA que tem um Deus altíssimo. E às vezes por ignorância, por falta de pesquisa, a gente começa, cadê acha que um coco é um deus, um pedaço de qualquer coisa, ou o valor do metal é um deus. Tem gente que acha que o dinheiro é o deus, o carro é um deus, uma moto é um deus. Que Deus está em todos os lugares, está, né, André? Mas ele não está em todas as coisas que são humanas. O Deus, ele está dentro de nós, sim, né, no espírito dele, que nos habita e tudo. Ele desceu e tinha um bezerro de ouro lá, ele ficou pé da vida, né? Falou, vocês não merecem isso aqui. Aí o pessoal falou, vamos catar o Moisés, vamos fazer uma fritada dele. Isso é aquele pau, morreu aí uma boa parte. Houve um evento político ali, né? Os levíticos protegeram tudo, Moisés, e aqueles que não estavam de acordo entraram na faca mesmo, né? E aí Moisés subiu de novo, veio Calei, Deus falou, não vou mais abandonar esse pessoal não, eu vou estar junto de vocês vão fazer um tabernáculo, vai ter o lugar de sacrifício, o lugar santo, o santíssimo, e aí se sacrificava carneiro, tal, se jogava, se colocava, né, oferecia o sangue na arca, e sempre o carneiro teve na história, né, o carneiro mostrou agora na novela aí de Gênesis, ele livrou o Isaac da morte, né, substituído por um carneiro, livrou o povo do Egito da morte também. Sempre apontava para Cristo, mas as pessoas não conseguiam entender a época. E achava, tem gente que quando Isaías falou 600 anos aí, vem o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, fala, pô, deve ser um carneirão grande, vai dar um churrasco legal. E apontando para Cristo, acho que é as coisas, meu. Dava bom lá ficar quieto seu cachorro. É uma introdução interessante, André, Rogério. Que o povo de Israel, né, passou por todas as intempéries, todas as tribulações possíveis. E quando você fala da escrita, e muita gente às vezes não para pensar em alguns detalhes do Velho Testamento. Deus precisava interagir muito mais com o homem justamente por isso. O homem tinha poucos recursos, né?
Hoje nós temos a palavra, né? Toda a Torá depois foi escrita. Mas naquela época o homem tinha pouca escrita. Então Deus interagia com o homem visivelmente. Como você diz, desculpa, só para eu não perder esse raciocínio. Como você estava falando de quando Moisés desce com as tábuas e vê o carneiro e mais uma vez ele o bezerro, ele vê o bezerro de ouro. Mais uma vez você percebe como, na verdade, aquele povo ele teve que pagar para a sua incredulidade, porque Deus ele é amor, mas a sua justiça sempre vai estar presente. Então, uma coisa que eu acho importante deixar aqui, que é uma profecia de Zacarias, de Isaías, que vai fazer parte da verdade que a gente tem que conhecer. E eu oro muito por Israel. Oro muito pelo povo judeu e oro muito pelo povo judeu cristão. E digo a eles, de todo o coração, que eles vão ter que acordar para um detalhe. Todo esse momento que eles passaram, Deus levantou homens para, entre aspas, mostrar que era dura a realidade da fome, da prisão, como você citou, Nabucodonosor, né? E que lá naquela mesma época, Nabucodonosor é um dos poucos homens que não era cristão, que tem um versículo em Daniel 4, que ele se redime. Ele chega a pedir a Deus, da forma dele, o perdão, e ele hoje pode ser um homem, a gente nunca pode atestar, mas pela palavra, salvo, que tem o seu lugar de salvação. Por quê? Porque ele se prostrou depois de tudo que esse homem fez. Então mostra que o perdão e o pecado todos nós somos. A verdade ela já se apresenta desde o princípio, né? Desde o princípio. A sabedoria de Jesus Cristo sempre esteve com o Pai, né? Que é a sabedoria, que é o verbo, que se fez homem, que habitou entre nós. Então é muito interessante a gente entender que, por que Deus falava com a gente muito pessoalmente nos primeiros 2 e 4 mil anos atrás, né? Antes de Jesus, e depois Deus deu a melhora da escrita, a evolução disso, para que ficasse guardado, e guardou essa Bíblia pura, a sã doutrina, por muitos anos. E nós estamos chegando no fim dessa história. E ele guardou a sã doutrina para que a sã doutrina mostrasse ao homem que caia do seu ego. O nosso inimigo não é o inimigo de Deus, não é Satanás, porque ele já está vencido na cruz. O nosso grande inimigo é nós mesmos. É derrubar o nosso ego. Entender que os humildes herdarão a terra. Entender que toda a soberba do homem tem que ser engolida. É aquilo. Quando Jesus fala do velho homem e do novo homem, não é que nós deixaremos de pecar, deixaremos de errar, mas é aí que nós queremos talvez entrar com a verdade. É a obediência total a Deus que o homem ainda não entendeu. Ele deixou de lado isso e ele quer viver o lado humano. Mas o homem destruiu, não foi Deus. Foi o abandono do Pai. Então eu sou um administrador, o Rogério me perguntou para me apresentar. Me apresento aqui apenas como um evangelista que lê a palavra muito, por isso que minha Bíblia está muito mexida, quase caindo, mas eu não consigo largá-la, porque ela tem toda a minha vida. Viu? Ela tem toda a minha vida ali. E digo a todos os irmãos que ouvem, não existe um só homem que é bom. Nós não somos bons. Nós precisamos perseverar e entender que a tribulação que vem para você, irmão, que está escutando, para cada um de nós, ela tem que ser levantada e dada a glória, porque é quando Deus olha, eu ainda te quero. Eu escolhi você. Estou te dando mais uma oportunidade para melhorar, né? Em nome de Jesus, é isso. E eu posso apenas, se vocês me permitem, fazer uma pequena oração básica e rápida para que as pessoas que estão escutando lembrem disso. Senhor Deus, Pai eterno, estamos aqui, Senhor, porque o eis-me aqui é tudo que o cristão tem que fazer. Usa, Pai, as nossas inteligências, os dons que Tu nos deu, Pai, para tudo. Abençoa esse canal, Senhor. Porque esse canal pode trazer a verdade a muitas pessoas. E abençoa, Pai, que todos aqueles que escutem possam interagir, mandar acho que as suas cartas. Desculpa, eu conheço pouco sobre o que as rádios fazem, mas eu sei que o Senhor pode, Pai. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Obrigado. Uma oração, a importância do orar, né, muito, André? Olha como o programa vem de encontro àquilo que eu acho que você nos proporcionou, que é o construtivismo, que é a verdade, que é o homem de bem, né? O nosso ouvinte ter essa chance de poder aprender com a verdade, né? A verdade, seja lá de que forma for, ela tem que se apresentar, porque eu acho que nós vivemos um mundo mentiroso. Sim. E esse mundo mentiroso tem que ser substituído pela verdade, né? Que está sendo descoberto dia após dia com uma palavra disso. Você vê, César, poxa, que bom, né? Ter você aqui, Deus ter propiciado a sua presença. Eu peguei
comecei a fazer o programa, falei, Deus, manda, né? Então a gente fala sobre os mais variados assuntos, né? E eu peço a orientação de Deus para que traz aí as pessoas como o Rochinho, os outros aí, e hoje nos trouxe você. Muito obrigado. Falando agora de libertação, né? Você vê voltando aí ao que nós fechamos o último programa, né? Da Arca de Aliança Encontrada. Então, o Espírito de Deus, ele sempre habita dentro de nós. Glória a Deus. Né? As coisas da Bíblia, elas sempre acontecem, né? Então, então você vê, olha, o que aconteceu lá no deserto, a passagem pelo mar já simbolizava o batismo, onde você deixa uma vida de ignorância, né? Sem o Espírito de Deus com você. Exatamente. E passa a ter uma vida mais consciente. Isso já apontava lá para o batismo, quando Cristo falou lá para João Batista, você fica quieto e me joga na água. Toda a história tem um contexto em Cristo e na salvação. Toda. Então, tudo isso foi... E o que eu vejo, né? O Deus, ele teve lá no tabernáculo pela necessidade. Teve a época que nós falamos sobre isso aqui, quando começou a surgir essas doenças e tudo, né? Nós tivemos o caso das serpentes, que começou a morder o pessoal no deserto, porque eles ficavam reclamando do maná, esse maná está com o mesmo, né? É a murmuração eterna. Né? Então, olha, aí levantou a serpente, nasce de madeira, quem olhou foi salvo, e aí começaram a adorar a serpente, depois de 700 anos foram destruir a serpente, porque não era nada disso. E apontava para Cristo. E aí vem o Evangelho de João e falou, assim como a serpente foi levantada, né? O meu Senhor foi levantado para que todo que olhasse para ele, né, fosse salvo. Glória a Deus. Então, tudo isso, César, ele vem... E uma coisa, quando um judeu aí pecava, um israelense, né? Porque Deus mudou o nome de Jacó, que era enganador, para Israel. Então, agora eu sempre falo, né? Povo hebreu lá na época de Abraão, povo israelense depois de Jacó, que, né? Então... Tem gente que chama os hebreus, até chega, não, se mudou, não passou a ser povo israelense. Então precisa ficar claro, né? Hebreu vem de Éber, o descendente lá de onde veio Abraão. Sim. E uma coisa não fechava nisso, né? Quando 600 anos antes de Cristo tá lá Nabucodonosor, que você bem colocou, pô, eu vou chegar junto, né? A gente tinha o que restava ali de Israel era a tribo de Judá, que era em Jerusalém. Manassés e Judá foram os que ficaram. Né? Os que ficaram. E as outras 10 tribos praticamente viraram árabes, né? Então, e hoje eles convivem junto e não se tem harmonia, porque infelizmente você tem uma força que é entre Satanás e o homem, né? E o homem não escolheu a Cristo. Aqueles que escolheram têm uma raiz. E essa raiz vai ser salva, mas vai salvar muita gente também. Outros se perderão, que sairão da raiz. Né? Então, o que acontece? 600 anos antes, vem aí o Nabucodonosor... 604 antes de Cristo. Né? Ele toma tudo. Poxa, ele chega, pô, eu vou aí, mas não é quem era o rei de Judá era Joaquim. E o que ele fez? Falou, peraí, ele se preparou, meu. O que nós temos aqui de mais sagrado? Essa Arca da Aliança, tal, né? Chegou lá e falou para Jeremias, esconde isso aqui, era cheio de montanhas. Jeremias foi lá, escondeu a arca na montanha, fecha essa montanha aí, deixa os homens virem, aí vão levar tudo, né? E foi, destruir o templo atrás de ouro. Você vê, criaram, Deus não vai habitar, não adianta construir templo. Não vai, não. O templo hoje é Cristo. É Cristo, olha, Deus já destruiu o primeiro templo, destruiu o segundo e os cabeção, desculpa o termo. Não, eles vão tentar fazer o terceiro, só porque eles não entenderam que o terceiro templo é Jesus Cristo. Vibe Mundial.